Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, ilumina. Amém. Amado ouvinte, que a sua terça-feira seja na luz, que você seja uma sementinha do reino, uma presença de Jesus na sua família, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver. No meio de todas as confusões do mundo, não se esqueça, você é esse ponto de luz do ressuscitado, porque você foi batizado e está vivendo o seu batismo. Você é uma sementinha do reino, no meio da grande tribulação que esse mundo vive. Tribulação na igreja, na política e em relação à pandemia. Na igreja, muitas pessoas nos perguntam o que fazer, tantas complicações, pronunciamentos do Papa que cria tantos mal-entendidos e confusões. O que fazer? Olha, não se preocupe com essas coisas. O pároco da sua paróquia vai passar. O bispo da sua diocese também vai. Eu também passarei. E o Papa também vai passar. E a igreja continuará sendo o sinal de Cristo no mundo. Para você querer entender e ter segurança da sua fé, busque na Sagrada Escritura, na sagrada tradição da igreja e no magistério ordinário e autêntico da igreja, a fonte da sustentação da sua fé. O resto é resto. O resto é celeuma, é complicação, é pensamentos, ideologias, confusões que vão gerando, como tem gerado nesses últimos 60 anos na igreja. Não preocupe com isso. Tenha por base o catecismo, ame a Eucaristia na Santa Missa e na adoração à Eucaristia fora da missa. Busque sempre uma boa confissão e um grande amor a Nossa Senhora, e o resto fica para trás. A igreja vai continuar, porque a igreja é de Cristo. Ora, se os homens tivessem poder para acabar com a igreja, já teriam acabado com ela há muito tempo. Inclusive os homens de dentro da própria igreja. Mas não conseguem, porque a igreja é de Cristo. E todos nós que temos fé, que amamos a nosso Senhor, nós vamos segurar a nossa tradição, a nossa fé, sem se envolver nos conflitos e nas balbúrdias que vêm das más compreensões, das ideologias, de coisas que não estão conectadas com o ser da igreja. Vamos adiante. A igreja é de Deus. Quanto à política, nós estamos assistindo a campanha eleitoral em todos os municípios do Brasil. Você é uma pessoa de fé e você não vai dar seu voto antes de orar, de pedir um discernimento para votar conforme a vontade de Deus e não conforme ideologias ou tentações. Eu recomendo que você olhe o partido do candidato. Veja qual é o partido. Analise se esse partido tem um viés ideológico a favor do aborto, de desconstrução da família, se apoia a famigerada e diabólica ideologia de gênero, se é um partido que tem propostas que não combinam com a fé cristã, para antes você votar no candidato. Precisa disso. Ah, mas o candidato é meu pai, é meu irmão, é meu parente. Pois é. Mas é esse candidato eleito que vai dar base a esse partido que vai nos prejudicar como cristãos, que vai prejudicar a família, que vai permitir a matança dos inocentes no útero das mães, que vai permitir a ideologia de gênero, que vai desconstruir
a identidade do seu filho e da sua filha na escola, dizendo para o menino que ele pode ser menina, dizendo para a menina que ela pode ser menina. E eu aconselho você, pai e mãe católicos, cristãos, vocês também evangélicos que nos escutam, acompanhem bem a escola dos seus filhos, inclusive nesse tempo de pandemia. Cuidado com o que passam para os seus filhos aí via computador, via internet, porque há muitos professores que não têm uma formação cristã e não respeitam a tradição familiar. Tem que ter muito cuidado. Nós não podemos deixar que nossas crianças sejam bombardeadas por estas misérias. Quanto à pandemia causada por esta peste chinesa, certamente nós vamos achar engraçado no futuro tantas besteiras que rodearam essa coisa. Agora estão fechando de novo a Espanha, a Itália. Vamos ver se adianta. Já está provado que lockdown não resolve. E aqui no Brasil já tem as vozes dizendo que após as eleições muitos lugares vão ser fechados. Essa mania de fechar, de lacrar as pessoas, ela não vem do bom senso, mas ela vem da ideologia. Olhe quem são os mais lacradores. Geralmente são aquelas pessoas de ideologia socialista, como na Europa, que prima por essa coisa de controlar as pessoas. E a pandemia está sendo usada como um grande treinamento de controle. É lastimável a gente receber notícias de diversos lugares que as igrejas estão fechadas. A que ponto nós chegamos de religiosos que não se opõem a esta barbaridade de prefeitos, governadores e promotores de justiça e querer fechar as igrejas? Mas o pior, tem lugares que nem as autoridades fecharam, mas são os próprios religiosos que estão fechando as igrejas. Onde está a fé? Onde está a coragem de Cristo no coração, o profetismo? Nós precisamos pensar e orar mais em cima de tudo isso, porque não podemos aceitar que essa mentalidade da nova ordem mundial, de controle das pessoas, possa nos atingir. Vamos ser livres e fiéis em Cristo. Ouçamos a palavra. O evangelho desta terça-feira é bonito, capítulo 13 de Lucas, 18 a 21. Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves dos céus fazem ninhos nos seus ramos. O reino de Deus é assim, ele é pequeno, ele vai crescendo, e a igreja, ela é a expressão viva, cabal do reino. Nós, filhos e filhas da igreja, mergulhados no mistério do ressuscitado através do nosso batismo, somos este sinal desta pequena semente que é o reino, que vai crescendo no coração da nossa sociedade através da evangelização. Nós estamos na hora de começarmos a colocar em prática os nossos processos de evangelização. Não é uma peste, não é uma pandemia que vai fechar os portões para a evangelização. A nossa mensagem é para além desse mundo. A mensagem da igreja é para além de todas as realidades humanas e sociais. É uma mensagem para a eternidade. Como muita gente já não crê nisso, então fica apegadas a estas coisas passageiras e transitórias. Você, prezado ouvinte, é esta sementinha do reino. Nós somos os sinais do reino e nós queremos fazer com que o reino de Deus aconteça. Portanto, não tenhamos medo de propor
todo um trabalho, toda uma ação em favor da evangelização. É hora de recomeçarmos. Eu agradeço imensamente aos sacerdotes, inclusive da minha diocese, que não pararam as suas atividades, que estão na coragem, na catequese. Nós estamos realizando as crismas, primeiras comunhões, e as coisas estão andando. É assim que tem que fazer. Nós não podemos ficar obedecendo a essas lacrações, a essas bobagens que vão se criando, que impede a graça e a santificação das vidas das almas. O nosso corpo passa. Cuidemos do nosso corpo, tenhamos a preocupação com os caminhos de proteção contra a peste, sobretudo da parte das pessoas que têm comorbidade e estão no grupo de risco. Mas não vamos parar a ação espiritual, não vamos parar a oração, o atendimento às confissões. A vida espiritual, a vida pastoral da nossa igreja precisa continuar. Nada vai nos impedir de irmos adiante com o anúncio do Evangelho. O reino precisa ser anunciado. E tem muita gente sofrendo, muita gente deprimida, muita gente com problema, que precisa dos sacramentos, que precisa do anúncio da palavra de Deus, que precisa da nossa ação evangelizadora. Mãos à obra. Deus conta com você. Pai Santo, Deus de amor, Deus de poder, abençoa o ouvinte do nosso programa. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ora conosco nesta manhã abençoada de terça-feira. Abençoa os nossos idosos, as pessoas doentes que rezam conosco nesta manhã. Abençoa as famílias, esse pai de família, essa mãe de família que reza o programa Oração da Manhã antes de sair de casa. Abençoa as crianças, os jovens. Tende misericórdia, Senhor, de todos nós. Dai-nos um senso de liberdade no amor do Teu Filho Jesus, para que nada neste mundo possa deter a nossa força e o nosso vigor de anunciar o Teu reino. Fica conosco, Senhor, nesse dia e nos ampare com Teu amor, com a Tua força e com a Tua luz. Assim seja. Amém. Pela intercessão da Imaculada Conceição e dos santos anjos de guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.